Bem-vindos à preparação do estágio trabalhista. Durante essas 2 semanas a gente separou uma lista de aulas especiais para vocês. Boa parte delas é exclusiva do estágio e pela primeira vez a gente vai liberar gratuitamente na preparação do nosso evento. Aqui na tela vai aparecer a lista de aulas com os horários e dias respectivos em que elas serão liberadas. Vocês vão ter acesso a todas essas aulas até o dia 29 de outubro. Inclusive, a gente vai ter encontros ao vivo em que a gente vai ter uma troca direta. Então, não perde. E, óbvio, te inscreve no estágio trabalhista, participa do nosso evento, entra no grupo de WhatsApp, que é lá que a gente vai enviar os materiais de todas essas aulas e vai ter muito mais durante a nossa semana de evento. O evento vai acontecer no dia 30 de outubro, no dia 1 de novembro e 3 de novembro. E nele a gente vai te ajudar a ter uma advocacia lucrativa e estável. A gente vai te entregar um plano de advocacia que te permite ganhar no mínimo R$ 3.000 por processo. Então te inscreve logo, o evento é gratuito e vai acontecer aqui, 100% online. Não perde, porque é o nosso último evento desse ano. Bem-vindos a mais uma aula desse canal. Hoje a gente vai falar da procuração do contrato de honorários e dos principais documentos que vocês vão pedir para os clientes de vocês, basicamente a totalidade dos documentos que vocês vão pedir para os clientes de vocês levarem ao primeiro atendimento. Então, com certeza, essa é uma aula que vai te dar segurança aí, primeiro atendimento. Tu vai ver como a gente faz a chamada do nosso cliente ao escritório e aí vocês já vão ter todos os documentos dele preparados juntos com eles, né? Para quê? Para aproveitar esse momento, para ser o momento que ele vai assinar a procuração, o contrato de honorários, que vocês vão ter o modelo aí, né, disponível. É só entrar nesse link abaixo, que vocês vão poder entrar no nosso grupo do Telegram e lá vocês vão poder baixar os materiais dessa aula e de outras aulas que a gente inclui material e deixa lá para vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos olhar aqui, ó, esse modelo que vocês vão encontrar lá no Telegram, tá bom? Aqui tá todos os canais do Estágio Trabalhista, site, YouTube, Instagram, Facebook, né? E aqui ó, o modelo de procuração. Gente, não tem muito o que falar, né? Procuração é uma procuração comum. A única coisa que eu deixo ressaltado para vocês é isso aqui, ó, a declaração de hipossuficiência econômica. E também vocês podem colocar aqui, ó, promover reclamação trabalhista e representação perante a Caixa Econômica Federal, para vocês não terem problemas ali em diligência da Caixa Econômica, para, enfim, dialogar com o pessoal lá da Caixa, eventuais problemas de saque de alvará e tudo mais. A declaração de hipossuficiência econômica, é bom deixar aqui esse assinar a declaração de hipossuficiência econômica. Normalmente nas procurações de modelos que você tem na internet isso não vem. Então é bom incluir, porque assim não precisa, quando tem isso na procuração, não precisa criar aquele termo de declaração de hipossuficiência econômica para o teu cliente assinar. Já pode fazer o pedido, né, de benefício da gratuidade da justiça, porque essa procuração aqui te permite assinar essa declaração de hipossuficiência. Então, tu não precisa fazer um outro instrumento, já o pedido e esse poder te garante a instrumentalização adequada. Beleza? Mas a gente não vai atentar muito ao que tem aqui, é só vocês irem lá, baixar o material e utilizar. Mas deixa essa procuração pronta aí, ó, tá com a logo do escritório, mas vocês apagam lá. Deixa essa procuração pronta, né? Porque aí vocês só vão mudar o nome lá do cliente, com o celular vocês resolvem tudo isso aqui. Coloca ali numa lan house, né? Vai, uma lan house aí, isso ainda existe. E aí baixa esse documento, baixa a procuração, o contrato de honorários com os nomes. A única coisa que muda na procuração e contrato de honorários, ó, a gente só faz aqui qualificar o nosso cliente nos dois modelos, ó, qualifica aqui na procuração, né? Depois copia e cola aqui no contrato de honorários. Pronto, acabou. Já está com a procuração e o contrato de honorários, imprime e deixa o teu cliente assinar, né? Bota uma folha à frente e costa aí, que aí ele só leva uma folha mesmo. E depois tira pro teu celular ali, ó. Tira do celular, tá aqui a procuração. Tira aí, escaneia pro teu celular, né? E escaneia o contrato de honorários e deixa ele levar a via dele. Pronto, a procuração fica contigo, né? Mas aí escaneou, pode jogar fora, para não ficar com papel. Que mais? Ah, tá. Contrato de honorário, gente. Aqui tá um contrato padrão de 30% de resultado, tá? Ah, tem que ser 30% então, Lindman. Não, pode ser mais. Pode ser menos, não é interessante. Por quê? Porque esse percentual é justamente porque a gente está falando, ó, aqui ó, na cláusula 7ª, a gente está falando de um contrato que tem a ver com um trabalho de resultado. Então, tu está modificando aí a forma, a atividade meio da advocacia para uma atividade de resultado.
Ah, eu quero saber mais sobre isso. Não vou falar muito sobre isso aqui agora nesse vídeo, porque você já tem vídeo da gente falando aqui nesse canal sobre isso, sobre a contratação de honorários ser por resultado, aprofundando o porquê disso e os ganhos disso, né? Porque tu fala por resultado, o teu cliente normalmente ele não tem a percepção do quanto ele pode ganhar. Até porque ele chega com uma dor e tu descobre muito mais pedidos naquela demanda diante do teu profissionalismo, né? Diante de ter te aprofundado sobre aquela matéria e identificar mais equívocos ali que vão satisfazer ainda mais financeiramente aquele cliente. Então ele acaba recebendo bem mais, mas ele sempre recebe ali um percentual de 70% do resultado daquele processo e tu recebe 30% porque tu não recebe nada inicialmente, né? Isso acontece porque normalmente como a gente atua atendendo aqui reclamantes, né, empregados, naquele momento de rescisão eles estão com problemas financeiros, porque tem uma rescisão que não foi pago adequadamente. Quando não, tem um contrato que não foi pago em sua integralidade, senão a gente não estaria ali na justiça pedindo o direito dele, né? Então, como prejudica diretamente salário e remuneração, é por isso que essa contratação inicial a gente tem essa regra, né, como atendimento da cobrança de honorários no momento final do processo, até porque a justiça trabalha bastante rápido. Então, a contratação de honorários aqui, o que a gente tem é basicamente isso. A gente tem uma cláusula também nesse contrato, né, falando do encerramento do processo, porque o que acontece? Não é sempre que isso vai acontecer, quase nunca acontece, mas a gente deixa salvar guardado aqui para os maliciosos, né? Ele vai chegar cliente de todo tipo, mas em regra eles estão com boas intenções, então são clientes que a gente nunca teve problema com isso. Acho que foi uma cláusula que a gente nunca usou, talvez a gente nunca tenha usado, ou se usou foi uma vez apenas para alertar. Na verdade, eu coloquei aqui por conta de uma situação de um cliente que eu percebi. Na verdade, eu usei essa cláusula, mas ela não estava no contrato. Eu falei com ele, né, sobre isso, né, com o cliente. O que ele fez? A gente chegou na audiência, ele queria encerrar por um acordo muito baixo, que estava muito aquém, muito abaixo daquilo que a gente com certeza garantiria numa fase posterior. E eu já tinha tido um processo anterior com aquele cliente e eu comecei a achar estranho. Eu percebi que quando a gente entrava com a demanda judicial com o montante, ele fechava um acordo extrajudicial com o empregador, falando: olha, eu vou aceitar um acordo baixo lá e tu me paga mais por fora, e aí não tem que remunerar o advogado, né, e esse excesso. Então, eu percebi que ele estava fazendo esse instrumento na segunda vez só que eu estava atendendo ele, porque já era a segunda vez que eu percebi, eu falei: cara, esse cara me enrolou na outra vez, porque na outra vez já tinha sido estranho. Aí eu coloquei essa cláusula, né, aqui do parágrafo 1º da cláusula 7ª, que é correspondente ao valor da causa. Quando acontece do cliente desistir antes de eu ter começado a instrução, o processo em si, o protocolo, a gente acaba não cobrando nada dele, mas deixa aqui para esses casos de maliciosos, né, que eles vão receber de fato. Fala assim: olha, não, tem uma cláusula lá, tu não pode desistir porque tu sabe que já usou da tua influência, do teu trabalho, daquilo que está entregando para poder pressionar ali o empregador a pagar. E aí acaba que isso ele consegue, né, por conta da tua representação, por conta daquilo que tu instruiu ele sobre aquele processo. E aí foi só por causa dessa situação mesmo, mas que isso foi uma única vez que eu usei, que eu falei para ele, eu falei: olha, você não pode fazer isso, a gente tem um mínimo a ser pago em relação à contratação, porque a gente já está no momento de audiência. E aí eu dei um valor lá para ele e ele falou: ah, tá, entendi, então eu vou fechar um acordo maior para pelo menos pagar esse mínimo e eu receber tanto. Se ele recebeu mais, numa situação específica, paciência, né? É aprendizado. Então foi um aprendizado, a gente colocou aqui para evitar esses casos de empregados maliciosos, mas em regra vai dar tudo certo. E também, por exemplo, tu fez todo o trabalho, chegou ali até a fase de sentença, já está com vistas à execução e o processo está demorado porque a Justiça do Trabalho, vamos dizer, por uma situação atípica está demorando e por algum outro motivo que não profissional, o teu cliente passa a desacreditar da tua atuação, ou seja, ele começa a ter uma quebra de confiança. Só que a quebra de confiança dele não é justificável, já que tu está entregando o resultado daquele processo. Aí chega numa fase de execução, tu está trabalhando ali na execução, ele fala: está demorando muito. Tu está trabalhando, já te entregou o resultado, já está tudo definido. Aí a gente deixa aqui, né, o percentual máximo quando a gente passa ali da audiência de instrução. Por quê? Passou a audiência de instrução, o que vier ali de resultado já é aquilo que está definido. Se tu ganha 100% da demanda, tu merece receber aquilo que tu construiu, né? E ele te substitui por outro advogado. Então, isso também vai inserido no contrato de honorários para casos de clientes ali, porque a gente
às vezes não é malícia, às vezes é simplesmente um nervosismo, uma ansiedade, e aí aquele cliente, por alguma situação externa, alguém falou para ele alguma coisa, sei lá, né, ele acaba tendo a confiança prejudicada, mas tu fez o trabalho correto, né? Tu não tem justificativa para aquilo. Foi uma coisa altamente pessoal. E por conta disso, né, isso é do pessoal, a gente deixa essa cláusula aqui te salva, te assegurando que tu vai receber os teus honorários proporcionais a cada fase e na integralidade depois de ter instruído o processo com a integralidade dos fundamentos, de provas que tu foi ali instrumentalizar, né? Aí depois vira um trabalho de direito. Então, basicamente, a gente colocou essa cláusula por conta desse sentido. 30%, como eu disse, essa é a regra, tá? Mas pode ser mais? Pode, gente. Tem alunas nossas de outros estados que utilizam 35%. Tem um determinado momento, isso aqui ainda está para ser discutido aqui no escritório, inclusive, se a gente já vai aumentar para 35%. Mas também teve outros momentos em que os 35%, 40% iam sendo incluídos quando a gente subia para o segundo grau de jurisdição. Então, subia para o segundo grau de jurisdição, mais 5%. Terceiro grau, mais 5%. Então, ia acrescentando conforme, né, a evolução do processo. E pode ser feito dessa forma ou pode ser garantido aí também. Ou pode ser só fixado no valor total, né? Isso aqui vai depender muito sobre o quanto tu vai receber da tua capacidade de avaliar a demanda financeira daquele processo, se aquele processo é rentável e sólido. Depois que vocês conseguem aprender isso, inclusive a gente vai ver aqui um documento, vocês não vão ter acesso à integralidade, porque eu tirei lá de dentro do estágio trabalhista. Mas a gente vai avaliar aqui os principais documentos e ele vem de dos materiais que a gente tem no estágio que fala sobre avaliação da demanda. Mas mesmo que eu entregasse ele para vocês, ia depender de mais estudo. Depende de mais estudo aí sobre liquidação do trabalho, para que tu possa antecipar quanto aquela demanda é sólida, válida e válida financeiramente na Justiça do Trabalho. Mas aqui nesse canal vocês vão ter várias matérias falando sobre isso, tá bom? Então, o contrato de honorários, esses eram os pontos que eu queria destacar aqui, né? O percentual, menos que isso, Lindman, é interessante para ganhar disputa? Gente, não é. Desde quando eu não tinha a minha carteira da OAB, né, e estava ali dentro de um escritório ajudando a direcionar a carta trabalhista, porque tinha essa experiência, que eu era estagiário, né, ainda não tinha me formado, essa história vocês conhecem mais quando a gente entra no estágio trabalhista. E aí, a gente teve essa experiência, o cliente sentou lá, era uma demanda altíssima, e vocês vão ver, a gente conta essa história na semana do evento do estágio, e ele falou, mas fulano cobra 20. Eu falei, provavelmente porque fulano não se profissionalizou na área trabalhista específica com o trabalho de resultado. Então ele provavelmente trabalha em outra área, desvia a atenção para outra área, e aqui a gente não desvia a atenção para área nenhuma, a não ser a área do trabalho. E a gente só trabalha por resultado, por isso que o honorário é majorado. Então ter a justificativa na ponta da língua, se aprofundar, que é o que vocês estão fazendo aqui, né, nesse canal, nessa aula, é justamente o que vai garantir que o cliente ganhe confiança e aí não vai te procurar pelo menor preço, e sim porque tu é o mais qualificado, porque tu é a pessoa que vai responder aquele processo da maneira adequada, com o melhor juízo, né? A gente vai avaliar aqui alguns documentos agora, vocês têm a procuração contrato de honorários, podem baixar aí no grupo do Telegram, né? Vocês também vão ter materiais de reclamação, vários modelos lá de recurso ordinário, das aulas correspondentes a isso. Então o que acontece? A gente vai avaliar agora os principais documentos, porque a procuração e o contrato de honorários está aqui, ó, lista de documentos. A procuração e o contrato de honorários é para o momento em que o cliente já chegou com vocês e já está para fechar, né? Já aceitou fechar com vocês para entrar com uma ação. E a lista de documentos ela é de um momento anterior, quando o cliente conversa contigo. Ele conversa contigo, tu analisa, ele tem uma demanda jurídica, tem uma demanda financeiramente rentável, o que tu vai fazer? Tu vai marcar com ele. Só que tu vai marcar com ele só para ver ele? Não. Tu já fala, olha, reúne esses documentos que eles vão permitir que eu avalie a tua demanda integralmente, né? Vão permitir que eu avalie o teu contrato de trabalho, ainda que informal, porque eles não têm essa noção de que o informal tem que ser analisado para ver se a gente consegue o que consegue cobrar dali, né? Traga todos esses documentos que você tiver. E aí o cliente já chega preparado na tua mesa. Então ele vai chegar na tua mesa e já está preparado para te contar toda a história, tu já está preparado para receber todos os documentos, para ele assinar a procuração, para digitalizar com o celular, e ele sai dali já ciente que ele vai entrar com uma ação judicial dias depois que já ajuizou a demanda. Então é um processo bastante rápido quando tu faz essa preparação, tá? Só que quando eu dou um modelo para vocês, e por isso que a gente está tendo essa aula aqui, fala, olha, procuração e contrato de honorários, eu não explico,
vocês ficam aprisionados, né? O cliente pergunta, não sabe por quê. Porque eu aprendi assim. Não é assim. Sei lá, o contrato de honorários que a gente tem de modelo, né? É assim normalmente. E aí tu não sabe explicar. Vamos dizer, por exemplo, tem um negócio no contrato de honorários aqui que a gente não usa. Tá lá, não sei se tá aqui nesse. Deixa eu ver. Cadê? Na observância. Eu acho que é porque eu tirei. Né? Mas tinha aqui no contrato de honorários, eu cheguei e falei, o que é isso? A gente nunca usa. Custas pelo reclamante, né? Eventuais custas, por conta que antigamente, eu vou para Brasília, tem que sustentar oralmente. Hoje é virtual, não precisa mais, né? Então tinha essa cláusula aqui e eu tirei, né? Paciência. Lista de documentos. A gente já está em outro momento que a gente pode fazer essa sustentação de forma virtual, então não tem porquê. Tudo é virtual na Justiça do Trabalho. Então, eu tirei lá porque era uma coisa formal de antes, provavelmente do modelo anterior. Então, não existe mais. Para que eu vou deixar lá e ficar justificando? Isso era de antigamente. Se era de antigamente, não serve, tira. Tá? E aí, o modelo não é para aprisionar vocês. E aqui eu vou dar uma lista de documentos, aí tu vai pedir a lista de documentos do teu cliente não tem, tu fica nervoso. Tu fala assim, não sei se vai prejudicar a demanda. Então, a gente vai falar aqui dos documentos para que vocês tenham ciência, que não é só uma lista qualquer, né? Tem um motivo para cada coisa e para que vocês possam aí explicar para eles e até dispensar determinados documentos quando for a situação. Os documentos primeiros que vocês estão vendo aí, RG, CPF, CTPS, é para qualificação do funcionário. Só que a CTPS ela serve também para a gente demonstrar, por exemplo, se há um vínculo. Porque se existe um vínculo assinado, a gente já supera uma das fases importantes, que é essa discussão dessa relação de emprego na Justiça do Trabalho, porque já tem um vínculo. Agora, se não tiver o vínculo, tem que pegar a CTPS, tem, né, pessoal? Para quê? Para que a gente mostre, olha, não foi assinado nada. Ou seja, ele estava lá trabalhando no contrato informal. Eu quero que assine. Então, tu já dá um apontamento para o juiz que não houve uma obrigação de não fazer. Lindy, mas se ele não tiver a CTPS, olha que loucura, né? Semana passada a gente teve 2 casos atípicos. Atípicos não, um típico e um atípico. Um atípico por quê? Porque a pessoa não tinha carteira de trabalho. Nossa, e como ela estava no contrato formal? É porque ela tinha 15 anos, gente. De 15 aos 18 anos ela trabalhou sem carteira assinada. E aí, como ela era menor, ela não tinha tirado a carteira de trabalho ainda. A gente pediu para ela tirar, tá? Mas vai tirar digital para a gente poder... A sessão está até pronta. Eu só estava comentando isso agora. Informação bastante legal de se pegar, bastante diferencial. E o outro caso comum de quando não tem a CTPS, mas tudo isso tende a acabar, né? É porque o empregador reteve a CTPS de vários funcionários. Foram 6 funcionários ou mais, né? Não sei quantos na totalidade vieram até nós, mas eu sei que 6 deles vieram, todos os 6 estavam sem a carteira de trabalho. Então tem como eu pedir para ele? Não, né? A gente vai inclusive mencionar no processo que houve a retenção e a gente quer a devolução da carteira, tá? Só que aí a gente tem a carteira virtual, né? Digital agora. Então isso vai acabar esse negócio de reter carteira, porque isso existe há muito e muito tempo. Sempre a gente tem problema com empresas que têm ali a retenção da carteira. Isso vai acabar, felizmente, né? Então, esses documentos são mais importantes para a qualificação, a CTPS para mostrar se teve a obrigação satisfeita ou não de fazer, né? E se teve, por exemplo, parcial. Teve parcial, às vezes ele anotou aqui, mas ele não anotou o outro período que ele estava trabalhando, que eu também tenho prova, eu tenho testemunho. Então, aqui a gente vai qualificar, serve mais a qualificação, mas serve também para determinar ali o que foi feito e não feito, o que já foi regularizado ou não regularizado, o que vai ser discutido ou não discutido, porque se a gente vai discutir a assinatura, vai ser obviamente do período que não está assinado, né? Se não está assinado integralmente, então a gente vai discutir integralmente e mostrar que não foi feito. Se está assinado parcialmente, a gente só vai discutir a assinatura daquilo que não está assinado, para retificar a carteira, tá bom? Endereço completo com CEP do funcionário, tá? Do trabalhador aqui, ó. Não, do local onde moras e do local onde trabalha, pedir dos dois, né? Mas vamos lá. Do local onde ele mora, precisa de comprovante de residência? Porque muitos advogados na área civil precisam do comprovante de residência. Aqui a gente não precisa. Por quê? Porque a gente já está informando, a intimação vai para o advogado, né? Então já há uma procuração aí também que garante que as informações são dadas de forma verossímil. Então já está tudo ali qualificado, a gente tem os documentos dele, não precisa do comprovante. Quando vai pedir, porque ele chega na tua mesa e fala assim, eu não trouxe comprovante, não tem problema. Pode protocolar sem um comprovante de residência. Quando é importante o comprovante de residência? Quando tu vai pedir vale transporte, né? Para dizer, olha, eu estou num local e a empresa é em outro local. A gente vai ter um endereço aqui com o CEP, né? Também eu boto aqui, endereço completo com o CEP. Quer dia te dar o CEP? Aí tu já vai ter facilidade para
qualificar e no momento de protocolar lá no PJE, você já tem aula aqui de protocolo no PJE. No PJE, né, a gente só coloca o CEP e ele já inclui ali o endereço, só falta o número, por exemplo, em um complemento. Tem que estar certo, porque isso está alinhado ali com o correio. Então a gente já... Mas também, se ele não trouxe, vai lá e pesquisa aqui, né, no Google. Bota o endereço dele, pega o CEP e coloca lá. Depois, se tiver que alterar na RT no momento do protocolo, não estiver achando, for outro CEP, coloca lá, altera e coloca na inicial, né? Mas quando se trata de pedido de vale transporte que ele não recebeu, precisa do comprovante. Por quê? Para mostrar a distância, para mostrar que ele precisava pegar ônibus. Então tinha uma rota ali de ônibus, eu provo aonde ele morava e aonde é a empresa e mostro que há uma diferença. Ah, não vai pedir vale transporte porque ele ia de bicicleta, porque ele ia andando, porque pagava vale transporte, então não preciso pedir, já que isso foi pago adequadamente. Acabou, não vou discutir isso daí. Tá? Não vou precisar, não tenho o comprovante. Não, só quero o endereço completo mesmo com o CEP. E o endereço completo com o CEP da empresa é justamente para ser intimado o processo, né? Ainda mais se for no rito sumaríssimo. Mas, Lindman, olha como é importante aprofundar tecnicamente. Não tenho o endereço da empresa mais, ela se mudou quando eu fui intimar, ele até me deu, mas deu como mudou, deu como ela não está mais lá. Então, eu vou para o rito ordinário, onde eu peço para um oficial de justiça ir ao local, né, para ver se ela realmente não está lá, se não sobrou ninguém, se ele não pode fazer uma citação por hora certa em determinado endereço, né, ou até intimar por edital. Fechado? Não deixem de fazer isso. Por quê? Não está mais lá, não vou. A gente já fez várias ações aqui em que a empresa fechou, a gente cita por edital e aí ela tem dinheiro em algum lugar para receber ainda, para quem ela estacionava serviço, ficou retido ali um valor e a gente acaba recebendo. E esse cliente também não vai dar trabalho, vai ser a coisa mais simples. Se ela vai ser por edital, vai ser revelia, vai ter instrumentos de execução que tu não pode antecipar os instrumentos de execução. Mas o juiz tem esses instrumentos de execução, então não é dor de cabeça. Vai explicar para ele os ônus e bônus, né? E vai protocolar lá uma ação simples já com esse viés. Nome CNPJ da empresa, se vocês viram lá, se vocês têm costume em protocolar no PJE, né? Vocês sabem que vai pedir a informação do CNPJ, mas também dá para colocar só o nome da empresa se não tiver o CNPJ dela. Mas normalmente o funcionário que minimamente ele tem um recibo e tudo mais, ele já vem o CNPJ junto, tem um termo de rescisão, vem o CNPJ junto, já vem o nome da empresa. Ele não tem nada disso, não tem problema. O que é importante aqui? O importante é que a empresa seja intimada, que ela venha ao processo para exercer o contraditório e a ampla defesa. Se ela for intimada no endereço certo, se a gente indicou a alcunha dela, né? Falou, olha, é essa pessoa aqui que é responsável pela empresa, e ela veio ao processo, normalmente ela vem, não vem dizendo, não sou eu não, é mentira. Por quê? Porque é muito fácil provar aquilo. Uma testemunha pode falar, não, é ele o dono mesmo. Não, tá aqui a foto que ele participava, tá aqui as mensagens. Hoje em dia, gente, Pix, WhatsApp, isso daí facilitou a vida. Então, dificilmente a pessoa vem negando uma totalidade, um desconhecimento. Antigamente, as empresas faziam isso. Elas iam para o processo dizendo que desconhecia aquele empregado, que desconhecia qualquer trabalho dele, porque existia um trabalho tão informal e tanta falta de troca, né, de informações, de formalização de informações, que era fácil fazer isso. Hoje em dia é muito mais difícil, é quase que impossível fazer isso. Contra-cheques, recibos, extrato bancário, né, depósito de salário, pode ser comprovante de Pix aqui, que vai ser acrescentado. Essa lista de documentos, já pega e bota na nota do teu celular. Copia ela, coloca na nota do teu celular, e aí quando a pessoa falar contigo, né, seja ao vivo aqui, olha, eu tô com esse problema, e tu fala, ação rentável, gostei. O que eu vou fazer? Eu simplesmente vou copiar isso aqui, me dá teu WhatsApp, e envio para o WhatsApp dela e marco, olha, a gente se encontra 4 horas no dia tal, 3 horas da tarde no dia tal, no local tal. Pronto, já está marcado o atendimento, ela já vai chegar com tudo que é necessário para que tu possa atendê-la. E aí, contra-cheque e recibo, que é para informar quanto era o salário dela, quanto ela recebia. Se ela recebia algo por fora, vai ter um extrato bancário, foi realizado um Pix para ela, vai somar. Se ela não tem nada, nunca formalizaram nada, e pagaram uma coisa ou outra por Pix, é para provar a onerosidade. E aí vai ser ônus do empregador, né, comprovar que o contrário, o salário contrário daquela que ela informou para ti. Então, se ela fala, olha, eu recebia R$2.000, vai ser ônus dele provar que não era R$2.000, porque parcialmente tinha pequenos valores ali. Até porque, por exemplo, se ela comprova a onerosidade constante, né, de um valor parcial, é mais interessante para ela que ela diga
que ele pagava menos que o salário mínimo para pedir uma diferença salarial. Então, se ela está falando que ele pagava mais e que está pago, né, a gente tem um reflexo maior? Tem, mas a gente tem também, né, ela poderia muito bem se aproveitar por má fé de um outro caminho. Não foi o que ela fez. E aí o empregador vai ter, por conta de ele ser o responsável por regularizar ali, criar documentos de recibo e tudo mais, já que ele está pagando, ele pode pedir o recibo. Né? É direito dele pedir o recibo. Mas tem como eu fazer um recibo de quanto eu estou recebendo? Não, né? Então é por isso que ele tem esse ônus. E aí, contra-cheque, recibo, se não tiver contra-cheque, extrato bancário, né? Tirar o print, Pix, e aí manda para vocês poderem construir a ação com base no valor que ela recebia de fato, pedir as diferenças, ou pedir simplesmente os reflexos, quanto era por fora, pedir o reflexo desse valor pago por fora. Então, tudo isso, é por isso que a gente está pedindo esses documentos, para instrumentalizar essa liquidação que vem ao final da demanda e que vem lá no final da ação, né? O extrato analítico do FGTS. Gente, o extrato analítico do FGTS é porque muita gente faz o seguinte, muitos advogados que não são da área, estou transitando agora para a área do trabalho, estou aprendendo, estou começando agora na área do trabalhista, era de outra área, ou então há muito tempo eu aprendi dessa forma e não me aprofundei e acabou que o que eu peço é só o extrato do FGTS dele e aí ele traz o recibo do valor. Isso é um problema muito grande, porque tu não sabe realmente o quanto foi depositado naquela conta, porque ele pode ter feito um saque parcial, a própria Caixa Econômica, ela pode ter sacado administrativamente, que ela pode movimentar o fundo do FGTS, tá? Então ela pode movimentar o fundo do FGTS daquela pessoa de forma administrativa, mas quando ele vai tirar o extrato, está mais baixo. Está um valor lá. Teve uma vez que eu fiz, pode acontecer comigo. O cliente chegou e estava lá negativo e um valor muito pequeno. Ele falou, eu não mexi nessa conta, me roubaram. A gente foi lá na caixa, pediu para ele olhar, estava lá. Só que ela tinha feito um saque administrativo. Ele não tinha sido roubado, a empresa tinha depositado o valor, a empresa não depositou, me roubaram. Não, a empresa tinha depositado o valor, estava todo o saldo lá. Imagina se só com aquela informação que ele tira no caixa livre de quanto tem o valor, eu entro com uma ação pedindo rescisão indireta e o pagamento do FGTS integral, porque antigamente não foi realizado o FGTS. Acabou minha demanda. Eu pedi para aquele funcionário se afastar, ele criou uma expectativa de rescisão, ele criou um atrito com a empresa de forma desnecessária. Então, o extrato analítico do FGTS, ele mostra todas as contas, ele não vai mostrar só uma conta. E às vezes, tu pesquisa, tem uma conta e não está em integralidade, mas a empresa tem outra conta no nome desse funcionário que está lá, o restante do FGTS. Então, quando tu vai no extrato analítico, tu vê quantos extratos tem, né? Tu pode ver pelo aplicativo quantos tem, tu consegue ver todos daquela empresa e mês a mês o que foi depositado e tem de saldo ali. E aí tu vai ver se ele realizou algum saque, vai ver realmente o que falta, né, para poder sustentar uma demanda, para pedir, por exemplo, o pagamento dos 40% restantes só, se já tiver feito tudo, ou os demais que estão sem pagamento, tá? Documentos da rescisão, se tiver acontecido alguma rescisão, termo de rescisão, para quê? Para mostrar, olha, reincidir o contrato sem justa causa, reincidir o contrato com justa causa, eu quero a reversão, reincidiram com pedido de demissão. Então, tudo isso tem um porquê, gente. É para tu mostrar ali documentalmente ou questionar aquele documento, olha, reincidiram com pedido de demissão, mas na verdade ele não pediu, não tem carta de demissão. Olha, colocaram uma carta de demissão, já aconteceu aqui, uma carta de demissão que ela estava inserida entre vários documentos, né? E a pessoa não sabia ler. Era claramente inválido, mas existia o documento. Então, fui lá mostrar documento e pedir a nulidade dele. Então tudo tem um motivo, mas tudo isso aqui já é pré-determinado. E aí vamos dizer, ele fala, não tem documento de rescisão porque não fizeram rescisão nenhuma, só mandaram embora. Como os funcionários que vieram aqui essa semana que eu estou falando que teve a CTPS retida, não teve nada, só mandaram ele para casa, não pagaram nada. Então tem documento de rescisão? Não. Isso é um problema? Eu não posso atender esse cara? Não. É porque no caso dele não vai ser necessário. Tá? Respira. E aí a gente bota uma frase genérica, aqui um parágrafo genérico. Junte também todos os documentos que tiveres que tenham alguma relação com o dia a dia de trabalho. Conversa do WhatsApp, com o empregador, foto, e-mail, imagem, vídeo, uniforme, né? E qualquer dúvida sobre outro documento, sei lá, vamos dizer que a gente não previu aqui, a gente não está prevendo alguma coisa que eles tenham lá na empresa que fala sobre a relação do dia a dia de trabalho, por exemplo, uma escala ou uma portaria que seja interna. Tu bota esse texto aqui justamente para ele pensar, isso é útil? E quando ele tiver a dúvida se é útil ou não, ele perguntar para ti. E aí tu vai falar, olha, isso pode ser relevante
para tal pedido, traz tudo que tu tiver, né? E aí complementa. Ou então, por exemplo, ele fala, olha, doutor, eu não tenho, como aqui eu coloco, na falta de algum documento para eu dispensar o uso ou lhe instruir como conseguir. Por exemplo, ele fala, não tenho aplicativo do extrato do FGTS. O que eu faço? Vai lá na Caixa Econômica Federal, porque isso vai ajudar a gente na demanda. Se a Caixa Econômica falar que não tem conta nenhuma, aí não precisa de extrato. Aí a gente fala, olha, nunca foi criado conta, nunca foi depositado nada. Agora, se ele não tem o contrato regularizado, não precisa pedir para ele ir lá na Caixa. Porque claramente, se ele não regularizou o contrato, não tem como abrir conta na Caixa para depositar FGTS. Então, esse documento fica dispensável. Tem cliente que a gente atende, gente, né, que já atendeu, que só tinha RG, CPF e CTPS. Acabou, essa era a ação dele. Por quê? Porque a prova dele era exclusivamente testemunhal. A gente ia levar a testemunha para falar, o contrato era altamente informal, né? A gente tem atividade aqui de advocacia não só na capital, mas também como no interior. Isso é mais comum, por exemplo, dentro do interior, mas na capital também existe, numa quantidade menor, mas também existe. Agora, com o WhatsApp, isso vai melhorando até as informações fixas, como eu falei, porque isso no interior também acontece, e a gente tem essa velocidade aí de informações e registros, né, que vai facilitando a vida. Mas tem essa lista, tem que ter tudo? Não, mas a gente vai contribuindo com o máximo, faz o possível para intimar a empresa para participar e ter o contraditório e ampla defesa, junta todos os documentos possíveis e lembrem, por que eu estou vindo aqui explicar sobre esses documentos? Para que vocês não tenham essa lista fixa na cabeça e para que vocês percebam que tudo tem uma relação. Então, se tudo tem uma relação, trabalhem na cabeça de vocês esse exercício de, olha, estou pedindo isso por quê? Estou fazendo esse ato por quê? Estou exigindo isso do meu cliente por quê? Né? Essa exigência dele. E aí, às vezes, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, olha isso, tá? E não é uma questão legal só, é uma questão também profissional, isso trazer responsabilidade ao teu cliente naquilo que ele tem que te contribuir. Tu é advogado, tu não é o detetive, não. Então, tu tem que pedir para ele trazer determinados documentos, fazer determinados atos, pedir determinadas provas, né? Fazer com que ele contribua. E aí eu vou falar uma coisa para vocês em relação ao extrato analítico do FGTS. Isso é ônus da empresa, por exemplo. É uma OJ, não sei se é uma OJ ou se é formulado, mas tem uma OJ que é uma súmula falando que o extrato analítico do FGTS é ônus da empresa em levar o processo e comprovar, né, o pagamento regular. Ok, embora seja ônus dela, ele tem como buscar. E eu tenho como me antecipar se foi feito de forma regular ou não, inclusive para fundamentar minha demanda, que isso pode gerar uma rescisão direta, e também para saber quanto eu posso ganhar. Porque o quanto eu vou cobrar ainda de que falta de FGTS, quanto o F já tem uma dispensa imotivada, ou a gente vai ter que criar uma situação, demonstrar uma situação ali que justifique o saque daquele FGTS. Então percebe que eu tenho, apesar de ter uma OJ que leve isso como ônus ao empregador, tu não deves como advogado abrir mão de exigir do teu cliente que vá lá e se comprometa com essa informação, porque essa informação vai ajudar ele, vai ajudar na tua demanda, vai ajudar na demonstração dos fatos que tu quer levar ao juízo, e por isso tu deve exigir dele, deve pedir dele. É uma contribuição que ele pode fazer, né? E tu tem que exigir, não tem que abrir mão. Aí tu fala assim, mas tem uma OJ, vou cobrar dele se a OJ não cobra? Sim, porque isso vai dar segurança para a tua atividade profissional, para aquela demanda, vai solidificar a demanda dele, ou seja, vai melhorar a resposta que tu vai dar ao teu cliente. Então, essa questão é uma questão de organização empresarial, em que a gente entrega maior solidez para ele e não trabalhar com clientes comprometidos, né, que entregam solidez à tua demanda, é altamente arriscado, porque aí lá na frente tu pode entregar uma resposta menor, né, e isso em escala não é muito bom, né? Pontualmente não é um problema, mas em escala não é muito bom. E é bom que tu preveja, eu sei prever quanto que eu vou ganhar lá na frente. Então, se eu sei e eu posso alcançar isso, para que eu vou deixar para depois? Para depois vir uma surpresa, né? Então, não façam isso. A gente deixa aqui tudo dividido, tudo separado para vocês, justamente porque tem um porquê que vai se unir, né, lá na frente para facilitar uma instrução. Não ter uma surpresa na fase de acordo com uma prova de que houve a regularização, né? Não ter uma surpresa que tire um fundamento que diminua a potência da tua demanda.
Então, tudo isso é para solidificar as etapas e para fazer, inclusive, que aquele único atendimento seja o suficiente para o teu cliente se sentir confortável para já nesse ato, né, com a procuração ali e o contrato, já vai pegando os documentos dele aqui, ó, qualificando. Final do atendimento, pegou a narrativa, procuração, contrato de honorários. Acabou, né? Não tem erro. Eu nunca vi esse procedimento dar errado, gente. Uma única vez, ele não deu errado, mas a gente demitiu a cliente. Na verdade, foi meu sócio, ele ficou muito puto, mas eu concordo com ele, porque ela assinou o contrato de honorários, né? Ela já tinha ido nos dos postulantes, mas a demanda não estava muito boa e a gente ia tentar salvar a demanda. Se a gente não conseguisse salvar, a gente ia pedir desistência e reiniciar, né? Tentar propor um acordo maior, porque não tinha sido construído muito bem. E aí, se não aceitasse, a gente ia desistir, reiniciar tudo de novo, ou simplesmente aceitar o acordo e entrar com uma ação apartada, né? Se eles pagassem um acordo num valor maior, entrar com uma ação apartada do que faltou ser pedido naquela demanda. E aí, ela, enfim, a gente explicou tudo para ela, mas era uma pessoa que era uma pessoa portadora, né? Acho que ela tinha uma deficiência. Era uma pessoa com deficiência, mas eu não lembro qual era, né? Era uma deficiência, com uma deficiência psíquica. E ela depois ligou para ele falando, olha, eu quero renegociar os honorários. Não quero 30%. Quero um valor X, por exemplo. Ela ofereceu assim, eu pago 7 mil por essa demanda. E acabou. Aí ele falou, não, porque a gente ainda tinha muito a contribuir, ia ter muito o que fazer, desistir, fazer de novo. Enfim, ia ter um trabalho do zero, né? Não é, apesar de ter um trabalho pronto, mas alguém deve ter falado para ela, olha, mas já estava pronto, ele vai ganhar como se ele tivesse feito, né? Só que ali no momento a gente explicou tudo isso para ela. Só que na hora, né, alguém pode ter falado alguma coisa e ela achou que a gente estava enganando ela junto com a deficiência que ela tinha. Ele falou, isso vai ser problema, eu não quero nossa credibilidade prejudicada, deixa pra lá, cancelou o contrato e ela foi sozinha. A gente até acompanhou o processo. Ele acompanhou depois, teve um acordo abaixo do que provavelmente a gente aceitaria. Provavelmente não, a gente aceitaria. E, enfim, é isso, faz parte, né, da advocacia. Mas foi a única vez, ela já tinha assinado a procuração contra de honorários, a gente poderia alegar a cláusula, por exemplo, né, de assinatura e tudo mais, mas não, a gente só dispensou mesmo. E faz parte, quando a gente tem um negócio organizado, depois vai vir outro, né? E é isso. Então eu vim aqui só trazer essa listagem de documentos, a modelo de procuração, contrato de honorários, dar mais profundidade a vocês do porquê disso. Tem uma coisa que não está aqui, ó, o bom para quem ficou no vídeo até o final, né? Tem uma coisa que não está aqui, convenção coletiva, né? Não está aqui a convenção coletiva. Porque quando o empregado vem e ele traz uma função específica, a gente consegue fazer essa pesquisa de convenção coletiva, né, no Ministério do Trabalho e Emprego, faz a pesquisa lá sobre as convenções. E se ele já é de uma classe específica, ele também sabe onde é o sindicato, pode ligar para o sindicato, mandar um e-mail, te mandar as convenções, tu busca. Antigamente a gente colocava aqui, mas na maioria das vezes eles não tinham noção ou não eram funcionários que tinham convenção coletiva. Porque como regra, gente, o pessoal que tem emprego que se aplica a uma convenção coletiva, a empresa é organizada, então como regra geral, né, nessas situações específicas de empregados específicos que há uma vigência de convenção coletiva, o negócio é mais organizado. Então, quando ele já vem com a convenção. E na regra geral, a gente não utiliza isso. Se vem um funcionário comum, né, sem que não tenha uma previsão especial para ele, se eu falar convenção coletiva, ele fica assustado. Então, a gente acabou tirando dessa listagem. A gente deixa a convenção para o momento do atendimento, ou se a gente antecipadamente identifica que é um empregado, que existe uma convenção, uma aplicação especial, a gente já fala com ele, olha, traz a convenção, ou então fala com o sindicato, e às vezes a gente já tem a convenção, né? Isso vai se criando esse repertório para vocês. Mas isso aqui já é suficiente, faz um Ctrl+C, Ctrl+V, para indicar o cliente de vocês e isso que faz o fechamento, tá? Então, conversou ali com o cliente, ele está interessado, fala, olha, vai lá no escritório, leva esses documentos, porque quando ele vem e tu esclarece ele já está ali a uma mão de assinar a procuração, o contrato de honorários, se fizer o atendimento direitinho. A gente tem várias aulas aqui disponíveis de forma gratuita. Às vezes eu me confundo, perdão, né, quais estão disponíveis gratuitamente e quais não estão, né, que fazem parte dentro do estágio, porque muitas vezes a gente vem e entrega, né, essa aula, por exemplo,
vai estar no Start antes de estar aqui disponível para vocês, mas aí eu fico pensando, essa aula a gente disponibilizou, às vezes dá uma dúvida, a gente entrega, mas obviamente falando aqui para os nossos alunos que fazem parte do Start, também assistem aqui no YouTube, obviamente que nem se compara com o que a gente tem lá dentro, né? Porque é para diferenciar mesmo, né? Para dar oportunidade aí de fazer umas conexões que aqui no YouTube a gente não faz. E não, ou seja, não fiquem, não fiquem neurados que vocês ainda estão bastante evoluídos e distantes. Aquilo que a gente entrega aqui gratuitamente ajuda, mas facilita e permite, inclusive, vocês que possam, após obter retorno de uma situação dessa, olha, o cliente não sabia como fazer isso, agora sei, obteve o retorno, pega o retorno do investimento da advocacia e investe para vocês aprenderem mais e mais com a gente, poder evoluir aí gradativamente e a gente poder manter, né, esse canal aberto e manter o Start aí sempre evoluindo e sendo abrangente e democrático a advocacia no todo. Fechado? É isso. Acho que é a última aula de 2023, até antes do evento, né? Depois do evento a gente só volta em 2024. Tchau, pessoal.